E aí, pessoal, conta aqui, gente, seguinte, no mercado financeiro tem muita gente que opera só contexto e tem muita gente que opera só narrativa, quando na verdade o que você tem que fazer é operar os dois ao mesmo tempo, os dois em conjunto, eles estão aí um para ajudar o outro. O contexto para ser a tua forma ali, buscar os teus alvos, os teus pontos onde você quer que o preço respeite, a tua narrativa para confirmar tudo isso. Beleza? Então é o seguinte, a narrativa, a gente busca um tempo gráfico menor e a gente usa de artifícios para isso. Então eu vou dar um exemplo de artifício de narrativa. Open High Low Close, tá, caps lock já. Open High Low Close, tá? Daily Profiles, Weekly Profiles, que mais? Calendário econômico. É isso, é isso. Isso aqui seria então nossa narrativa, tá? E tempo, o tempo também aqui. Eu vou até colocar por causa das killzones e tudo mais. Isso seria então contexto narrativo. Tem lá o Equilibrium também, né? Equilibrium. E é isso. Isso é a nossa narrativa. Tem muita gente que fica usando só isso. SMT também, né? Óbvio. SMT. E Change State of Delivery. Narrativa, essas coisas. Tudo coisa de narrativa aqui. E coisa de contexto é tipo, de onde eu vou pra onde. Entendeu? É basicamente isso. Para buscar narrativa, então, eu vou usar o exemplo aqui de semanal. Aonde a gente tinha esse BPR aqui atrás, ó. Tá vendo? O preço ele veio aqui nesse ponto, ó. Isso aqui é BPR do mensal, tá, gente? Que não precisa nem ir no mensal para você enxergar isso. Você pode enxergar pelo semanal mesmo. Mas enfim, isso aí. Então tinha esse ponto ali em cima. E a nossa narrativa é o seguinte: quem andou aqui quem andou fraco na alta, para fazer uma sua reversão, a gente traça o nosso equilíbrio aqui. Se o preço quiser respeitar, ele pode até voltar aqui na máxima, tudo bem, mas ele tem que retrair, retornar, fazer um chain state of delivery forte, poder retornar aqui para baixo e o nosso alvo aqui embaixo. Nessa parte, meu Deus, já estou cansado de falar, isso que vocês já compreenderam, já viram eu falando milhares de vezes. A gente passa para o tempo gráfico aqui que faz sentido com essa análise. Então tem ali o sweep, pá. E isso aqui é o meu contexto, né? Eu acabei usando até um artifício de narrativa aqui antes da hora. Mas enfim, esse é o meu contexto. Eu tenho um high time frame que level, eu tenho um ponto onde vai ser o ponto onde eu quero que o preço venha, e eu tenho aqui um John Liquid. E nesse caso, na verdade, eu poderia usar até esse fundo aqui, que é o fundo da semana passada, em relação à semana que a gente poderia ter pegado esse one shot, one kill aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, é isso. Esse é o meu contexto. Tem muita gente que opera só isso. E qual o problema de operar só o contexto? Porque o contexto sozinho, ele não vai te dar uma narrativa forte o suficiente, né? Não vai te dar uma narrativa, é óbvio, porque o contexto tem nada a ver com a narrativa, mas ele não vai te dar confirmações suficientes para você poder operar. Eu tenho a ponto de venda aqui, o ponto de venda aqui, eu quero vender aqui. Tá, beleza. Você opera só contexto, você poderia até ter acabado de pegar essa operação aqui de venda aqui até aqui embaixo, beleza? Mas chegou aqui embaixo também, olha só como é que você acha que o preço voltou. Teve um motivo? Teve um motivo sim, tá? Depois a gente pode chegar a esse outro motivo. Mas se você é um trader só de contexto, você pode muitas das vezes olhar um padrão assim, ó, ascendente e querer comprar aqui embaixo, por exemplo. Não é esse tipo de coisa, então querer comprar ou vender também, não sei. Ou então quando o preço rompeu aqui para baixo desse fundo aqui, você traça essa porcaria desse candle aqui, você quer vender lá na frente, enfim. Se você é um trader de contexto, você fica meio perdidão, entendeu? Vou comprar onde? Não sei. Aí você bota 50% das coisas e tudo mais. Enfim, tá? Mas os artifícios ali de narrativa que eu comentei aquilo e o Market Maker Model também, né? Na verdade, o Market Maker Model é o principal e as outras coisas vêm ajudando o Market Maker Model. E aí é o seguinte, pessoal, então vamos lá para os artifícios de narrativa, né? Primeiro, Open High Low Close, então tração na abertura semanal aqui, a gente tem essa abertura semanal aqui. E aí o preço ele vem, faz o sweep aqui, o que a gente precisa, ver um Chain State of Delivery, a gente tem um Chain State of Delivery aqui no H4, que é o tempo que a gente precisa, porque a gente está fazendo análise semanal, a gente quer ver uma expansão semanal, então a gente tem que ver onde o Chain State of Delivery no H4. Então a gente tem aqui o Chain State of Delivery do H4, aqui é o nosso ponto de venda para descer. Só que vamos lá, vamos usar a narrativa ao nosso favor. Primeiro, o Weekly Profile. Qual Weekly Profile que a gente pode ter aqui? Bom, vamos separar aqui por dias. Aqui a gente tem então, que ando da terça. Aqui o da. Tá certo, tá certo. Aqui o da quarta.
Da quinta até a sexta aqui, fechou cá embaixo, tá? Não importa, a gente só quer saber disso aqui. Bom, o preço começou a subir, então, fez um sweep, fez um change state of delivery na terça. O que é isso? O sweep na terça e change state of delivery na terça, a gente sabe que é um Tuesday High of the Week, então já é o nosso Weekly Profile. Questão de daily profile, eu posso olhar por aqui mesmo, tá? Que a gente tem o seguinte, né, pessoal? A gente tem, na realidade, eu não preciso nem mostrar, eu creio, uma SMT aqui. E esse candle é o candle de 4 horas aqui, como você pode ver, das 13. E isso aqui aconteceu dentro da zona de Nova York. Então a gente tem uma Nova York Manipulation aqui em cima, nesse range aqui de Londres. Eu não sei nem desse temporário. Vocês já estão cabeludo de saber isso aqui, é um conteúdo avançado. Se você é fichinha e tá aprendendo a SMC aí do YouTube, desses canal ruim aí, ou de price action também ruim, aí você procura os vídeos antigos no canal e você poder aprender essas coisas. Tá, mas aqui já outro artifício, né? A gente tem um Tuesday High of the Week, todo o contexto. O nosso, estamos acima do preço de abertura da semana. Tem a New York Manipulation, State of Delivery. Na quarta-feira, aqui, na terça-feira, perdão, a gente só vai querer vender mesmo. Vai tentar buscar o alvo aqui embaixo. Qualquer ponto que a gente vender aqui tá ótimo, mas a gente pode procurar mais artifícios também aí, né, para poder buscar esse tipo de operação. Então, o primeiro artifício é o seguinte: como a gente teve na terça aqui o movimento, na quarta a gente já viu descendo, o que a gente pode fazer? A gente pode traçar os 50% aqui, já é o artifício de equilíbrio, né? Para buscar o nossa oportunidade de venda aqui. E caso a gente fosse procurar oportunidade de venda aqui na própria terça-feira, a gente poderia buscar também. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, aqui tem que descer o tempo gráfico. Eu vou colocar aqui a paradinha do próprio Trade View, para a gente poder ver os dias. Tá, deixa eu voltar aqui. Agora eu tô no gráfico de H1 para a gente poder buscar o nosso profile, né? Como vocês muito bem sabem. Aqui a gente tem a CMT. Bom, primeiro dia aqui então foi aqui na quarta-feira. E aqui o que a gente poderia ter operado? A gente poderia ter operado a expansão de Londres, na zona de Londres aqui atrás. Como a Ásia fez um topo aqui, que fez uma SMT também nesse ponto, que fez o Change in State of Delivery, que respeitou o Change in State of Delivery e a Fair Value Gap abaixo da região dos 50% aqui do equilíbrio. A gente tem o New York aqui para venda nesse ponto, aí a nossa primeira operação vendedora seria aqui dentro da Q-Zone de Londres. A gente vai procurar as confirmações do tempo gráfico, eu não vou falar de confirmação do tempo gráfico agora, estou falando de narrativa. E aí pronto, a gente sabe que aqui a gente ia ter que vender, a gente ia vender em algum canto aqui, né, deixar um stop aqui um pouquinho e buscar jogar o preço lá embaixo. Então esse foi o one shot, one kill da semana passada, tá? E aí depois a gente teve também, né, na Short Tuesday aqui a gente teve mais uma oportunidade de venda nesse movimento aqui de Nova York, no qual a gente procura só um 2 para 1, né? Então não daria para pegar um movimento de venda aqui e ganhar. De qualquer forma, e é isso. Aí aqui no próximo dia, o que a gente ia procurar? A gente ia procurar mais operação de venda. A gente tem outro Journal Liquidity aqui e o outro lá embaixo. Então a gente está na procura da venda, a gente não bateu ainda. Isso aqui é tudo liquidez para a gente chegar. Esse incentivo é falso, esse choque é falso. O cara que bota order block aqui para comprar, ele é idiota e vai tomar prejuízo. Enfim, temos os topos aqui. Artifício agora novamente. Estamos aqui abaixo. Se a gente quiser fazer uma movimentação de baixo, é só a gente fazer um daily profile que concorde. Como você pode reparar aqui muito bem, a gente tem um London Accumulation. Aí vem Nova York Manipulation aqui em cima. Manipulando o topo. Lá no tempo gráfico uma confirmação. Tinha teve modelo fractal que eu já cansei de falar para vocês. Provavelmente a gente ia botar uma venda aqui em algum lugar aqui. Stop aqui na máxima e o take lá embaixo, ou então o take no 2 para 1, que é o meu padrão, e eu não preciso buscar muito também. E pronto, mais uma operação, utilizando essas coisas, artifícios aí dele profile, liquid profile e tudo mais. Tá, e a própria SMT também é que a gente não teve, não, pelo que eu me lembro, a gente só manipulou mesmo todos os ativos, também é ótimo. Tá, e depois é isso, aqui a gente já perdeu um pouco de contexto, porque a gente já bateu em um alvo, mas a gente fez outro alvo aqui embaixo. Caso eu encontrasse aqui oportunidade nessa próxima semana, né? Na sexta não, a sexta esquece, normalmente sexta é um movimento contra a tendência mesmo, depois que bate no alvo. Mas aqui na próxima segunda, ó, tá vendo? Poderia até procurar, tá, de certa forma aí, oportunidades vendedoras. Tá bom, pessoal? E é isso, então... É isso, é preciso que vocês utilizem isso. Aí o tempo de confirmação é isso. Você vai formular lá o contexto no semanal, basicamente.
E não é pra ficar enviesado, tá? Se você ficar enviesado também, você tá sendo idiota, porque o bagulho é o seguinte, eu acho que o preço aí vai vir daqui até aqui embaixo na semanal. Pô, caramba, usa os bagulhos de confirmação. Então isso, ele profile, se o preço ele começar, na verdade, mostrar algo contrário, né? Então, pô, eu já fiz todo o contexto, meu contexto é daqui até aqui. Aí a narrativa vai lá e faz algo ao contrário disso, aí você simplesmente busca outro contexto, ou não faz nada, elas estão divergentes, espera as duas ficarem juntas. Se você opera só contexto, na semana de hoje, por exemplo, nessa semana que aconteceu agora, você poderia ter se ferrado muito, porque tu ia estar com viés de baixo, igual eu tava, nesses sweeps aqui, SMT e o caramba. Não, SMT é narrativa, né? Mas enfim, acreditando que o preço ele ia vir aqui embaixo fechar, ou vir nesses fundos aqui, no fundo da semana passada, igual eu tava, igual eu fiquei enviesado essa semana, admito pra vocês, mas eu não peguei nenhuma operação, você ia ter se lascado se você tivesse vendido e tentasse segurar alguma coisa, certo? Seria a compra. A narrativa mostrou isso, tá bom? Respeitando alguns certos pontos aqui, inclusive fazendo uma movimentação de alta, isso é narrativa. Daily Profile acabou mostrando que ia ser de alta. O contexto estava de baixa na minha cabeça e na cabeça de muita gente. Muita gente quebrou recentemente, até porque isso aqui foi notícia pesada, né? Fala lá do Trump e tudo mais dos Estados Unidos. Enfim. Aí é isso, pessoal. Então usem os dois ao mesmo tempo. Só contexto não funciona, né? Que aí você, sei lá, vira um 3D ruim, Nutella aí, que fica operando padrão, e se você fica operando só narrativa, pessoal, o que acontece? Às vezes o Day Profile ele acontece ao contrário, né? Então você acredita que Nova York vai dar continuidade só porque Londres fez um topo. Só que é o que acontece? Londres fez um topo, Nova York vai dar continuidade na baixa. Mas às vezes não, às vezes Nova York vai lá, bate, cria um fundo e rompe o topo de Londres e expande para cima. Aí você vai ficar, pô, meu Deus, mas não sei o que lá o que, blá 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 blá. É óbvio, porque pô, você não tava olhando ali o próprio contexto, cara. O contexto estava de baixa, então você tem que. O contexto estava de alta, perdão, nesse exemplo. Então você não tinha que procurar um daily profile de venda, você tinha que procurar um daily profile de compra, narrativas para você poder comprar. Entendeu? Só que você acaba também ficando meio enviesado se você opera só narrativa, porque você vai virar um trader de padrão também. Então é isso, você tem que procurar um contexto interessante que se encaixa ali com aquilo que está acontecendo no preço e buscar uma narrativa interessante também. Beleza? Então buscar confluência no tempo gráfico maior e confluência no tempo gráfico menor. Lembre-se da tabela semanal H415, diária H15. Perfeito? Então é isso. O último ali, o 15 e o 5, vai ser só a confirmação. E independente se você está olhando vindo da H4 e vindo do H1, eu recomendo você usar tanto o 5 como o 15 na confluência, porque às vezes você consegue identificar coisas interessantes e um não consegue identificar no outro, mesmo você vindo do tempo gráfico tabelado. Lembre-se, não sejam traders de padrão. E é isso, pessoal. Tamo junto, valeu, falou e foi.